Fala, meu povo, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de devocional. E esse é o nosso 19º dia. Se mesmo estiver bom. 19º dia de devocional. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje é o de Filipenses capítulo 1. E eu quero ler um trecho da palavra com você, do versículo 12 até o versículo de número 18. E eu gostaria de proclamar e chamar vocês a modificar o seu ambiente, a usar qualquer que seja a sua situação para o crescimento do Evangelho, para espalhar o amor de Jesus. Olha só, o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 12 em diante, está escrito assim: Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo que aconteceu para mim, tudo que me aconteceu tem ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais, que é por causa de Cristo que estou na prisão. Ele estava preso em Roma. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Todavia, o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado. E por isso eu me alegro. Em verdade, sempre me alegrarei. Nesse texto, Paulo está aqui dizendo coisas que estão acontecendo com ele, que as suas algemas, a sua prisão, tem se tornado bênção. A guarda pretoriana que ficava no palácio ali em Roma, que ficava naquela região onde Paulo estava preso, era em cerca de 9.000 soldados, 9.000 homens. Então imagine que todos aqueles soldados, ou pelo menos a sua grande maioria, os que tiveram contato com Paulo, foram evangelizados. Ouviram falar de Jesus, ouviram falar do Evangelho. E essas algemas que Paulo fala estavam sendo motivo de alegria para ele. Porque Cristo estava sendo pregado, ele estava tendo a oportunidade de compartilhar do Evangelho e de sofrer por amor a Jesus. Eu preciso te chamar para fazer a mesma coisa. Eu preciso te chamar, eu preciso te alertar, eu preciso te dizer que você precisa transformar a sua situação, o seu ambiente, em um lugar de propagação do Evangelho. Não importa a sua situação, não importam as suas algemas, não importam as suas correntes, não importa o ambiente em que você esteja. Esse ambiente não pode te moldar, mas pelo contrário, você, com a presença de Deus e do Espírito Santo, precisa mudar e modificar esse ambiente. Você precisa proclamar, você precisa propagar o Evangelho e a mensagem da cruz. Você precisa com alegria, não por motivos escusos, como Paulo disse aqui, mas com motivos verdadeiros, com amor, com graça, com paixão pelas vidas, compartilhar o Evangelho onde você está. Você precisa mudar o seu ambiente, você precisa transformar o mal que tem acontecido na sua vida, segundo os teus olhos, em bênção. Porque é isso que Deus faz, é isso que Deus nos molda para fazer. No lugar da nossa dificuldade, Deus é especialista em transformar qualquer que seja a algema, a prisão, a dificuldade em bênção sobre a sua vida e dos demais ao seu redor. Você só precisa estar disposto a isso. Então se disponha nesse dia, olhe ao seu redor, olhe a situação em que você está vivendo, olhe o problema que você está passando, olhe para suas algemas, olhe para aquilo que está ocorrendo ao seu redor que realmente aos olhos humanos é algo ruim. Mas o Deus que você serve, olhe para o Deus que você serve, olhe para o Senhor que nós servimos, olhe para aquele que carregou a cruz, aquele que morreu na cruz, aquele que derramou o seu sangue, entregou a sua vida por mim e por você. Olhe para ele, o autor e o consumador da nossa fé, e você vai encontrar
coragem, ousadia e destreza na palavra para pregar a palavra e proclamar o evangelho. Nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E como Paulo vai dizer aqui no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então não importa o que você esteja passando, Jesus está com você. Ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está com você. E se Ele está com você, o impossível se torna possível. O difícil se torna fácil. Porque Ele diz, aquele que está fraco, está forte. Diga ao fraco, forte sou. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. São os melhores momentos para se pregar o evangelho. É quando você não tem nada para compartilhar. É quando você não tem nada para entregar. Mesmo assim você decide entregar o que você tem de mais precioso, que é Ele. Que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Segue no devocional, curte, compartilha e comenta. Manda para alguém esse vídeo e mude o seu ambiente. Esse é um chamado para mudar o seu ambiente. Transformar qualquer que seja a situação em graça, poder, ousadia e amor em Jesus Cristo. Deus te abençoe, te vejo no próximo vídeo.